Bom dia a todos, nesta manhã de domingo, do dia 7 de maio de 2023, em que estamos aqui todos unidos e reunidos em nome do Cristo, dos Espíritos amigos, envolvidos pelo seu Evangelho, segundo o Espiritismo online, nesse estudo que nos oportuniza o GEFA, o Grupo Espírita Francisco de Assis, de São Pedro da Aldeia, do estado do Rio de Janeiro, em que a nossa gratidão é muito grande. E nós vamos iniciar esse estudo, continuando o estudo do capítulo 5, as causas anteriores das aflições, nos seus itens 6, 7, 8 e 6 e 7. E nós vamos começar fazendo a leitura da mensagem com a nossa irmã Silvia. Bom dia a todos. Bom dia. A leitura da mensagem, o Gilberto está colocando aí na tela para mim, para nós. Mensagem: avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, Filipenses 3, 13 e 14. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calma. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amontalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Gratidão. Queremos agradecer a leitura feita pela nossa irmã Silvia, muito bem lida, muito bem compreendida, e pelo nosso irmão também, Antônio Júlio, que fez a seleção dessa página, que já nos preparou para o estudo, junto da orientação
lindo e sublime de Paulo, de Saulo, né? E Paulo de Tarso. E aqui nós vamos agora para a prece inicial com a nossa irmã Denise. Vamos fechar os nossos olhos e entrar na sintonia. Bom dia, amado Jesus, bom dia, irmãos, bom dia a todos. Mais uma semana que se inicia, mais um estudo, né? Gratidão por esse estudo. Bom dia, amado Jesus, bom dia, amados irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Nosso amado Jesus nos afirma que aonde estiver mais de um falando em seu nome, ali ele estará presente. Então, Jesus, seja bem-vindo ao nosso meio, fazendo-nos paz, que esse estudo do Evangelho seja maravilhoso hoje, que nós estejamos com nossos corações abertos para teus ensinamentos. Seja bem-vindo sempre, Senhor. Gratidão pelo teu ensinamento, que tenhamos estudo abençoado e guiado por ti, hoje e sempre. Gratidão. Que assim seja. Obrigada, nossa irmã Denise. Agora nós vamos fazer a leitura do nosso estudo com o nosso irmão Lenilson, que fará seus comentários para nos ajudar a todos, e todos fiquem à vontade para poder dar as suas contribuições para enriquecer esse estudo e haver um entendimento melhor. Por favor, Lenilson. Bom dia. Oi, pessoal. Muito bom dia a todos. Vamos então à leitura. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições, certamente, nada hão feito na existência atual por merecer, sem compensação, tão triste sorte que não poderia evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificassem a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem, nem o mal. Todavia, por virtude de um axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa e, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precede sempre a causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser a essa
há de ter ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa que ninguém pode fugir e que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, por que pequei? Os sofrimentos devidos. Peraí. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo sofrimento de seus filhos, etc. Assim, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo do que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve um homem olvidar que se acha num mundo inferior ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria. E que só de si depende não voltar a esse, trabalhando por se melhorar. Está fechado o seu áudio. Obrigada, Lenilson. E pode, por favor, conversar conosco sobre o tema. É um prazer. Sim. Esse tema é um dos temas, né, gente, que mexe mais com a nossa sensibilidade, né? Porque as situações que vão transcorrendo em nossa vida, elas muitas vezes nos colocam numa vibração de tristeza, né? De melancolia, porque quando a nossa alma ainda não se sente, né, envolvida pela certeza do amor de Deus, gente, é momentos assim de muita reclamação, de muita dor íntima, porque
no fundo, quando você se sente escolhido, né, para sofrer, a dor na alma é muito grande. E aí, quando a criatura ela está afastada dessa vibração, dessa certeza do amor de Deus, o sofrimento é ainda maior. Porque, normalmente, a gente vai reclamar. E eu estou falando isso não só para os irmãos de outras religiões que não têm o conhecimento que nós temos. A gente vai entender que nós estamos incluídos nesse monte de gente que ainda reclama de praticamente tudo que a gente está vivendo. Mesmo com o entendimento de vida que nós já adquirimos, a gente ainda reclama demais. E quando a gente reclama, existe um efeito nisso, que o cientista ele já está provando que quanto mais insatisfeito, mais melancólico, mais triste está o nosso ser, mais as nossas defesas íntimas se sentem prejudicadas. Porque o nosso hálito mental, vamos pensar assim, o que a gente está vibrando, está pensando, né? Está elaborando dentro de nós, é como se fosse um momento que a gente vai para baixo do chuveiro. O que o cérebro está emitindo, vibrando a alma, aquilo desce pelo nosso corpo e vai impactando diretamente toda a nossa estrutura, tanto física como espiritual. Então, os danos que a gente vai ter perante as reclamações, né? Essas coisas que a gente está muito habituado, são muito grandes. Porque é difícil entender por que na minha casa está acontecendo isso, enquanto na casa do vizinho tudo são sorrisos, tudo é festa, tudo é progresso. Não é isso? É difícil uma pessoa que está passando necessidades ver alguém, né, com posses, ver a sua vida se alavancar. Então, gente, uma das grandes bênçãos que nós temos é a possibilidade de você acessar um texto como esse. Porque esse tipo de texto, ele mexe com a nossa sensibilidade. Ele faz a gente ter um olhar completamente diferenciado para as nossas vidas. E quando a gente faz esse movimento, gente, a nossa alma, ela recebe uma inflexão, sabe? Do amor de Deus. É um negócio... eu gosto de uma imagem, eu gosto de repetir essa imagem. Num dia todo cheio de nuvens, as nuvens vão escurecendo, vai chover. Mas, de repente, um facho de luz rompe as nuvens, naquele facho que a gente vê à distância, né? Aquele facho, ele atinge um lugar. Eu penso que esse lugar é um lugar onde as criaturas estão cheias de gratidão. Porque Deus, ele se sente atraído quando a nossa alma, mesmo diante desses quadros aqui, que não são quadros simples não, gente. São quadros, assim, de uma dor que mexe, né? Com os nossos irmãos, conosco, com as nossas famílias. E quando você, mesmo assim, consegue agradecer a Deus nessa visão que a doutrina espírita nos oferece, a nossa alma se enche de uma força, de uma consistência, de uma confiança que vai nos levar, não é isso? A poder vivenciar aquele instante
com uma fortaleza muito maior. É semelhante assim, você está passando por alguma coisa difícil em tua vida. O que a gente faz? A gente não busca a solução? Todo mundo vai procurar. Eu vou procurar o médico, eu vou procurar o psicólogo, o psiquiatra, vou procurar a farmácia. Eu vou procurar tratamentos, não é? Que estão aí totalmente diversificados para buscar uma solução para mim. Mas chega um momento na nossa vida que a gente fala assim, eu já fiz de tudo, Senhor. Não é isso? Senhor, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo solução para isso. E eu sinto na minha alma que eu preciso conviver com essa situação. E quando você diz isso para você, a sua alma faz o quê? A nossa alma entra num instante de paz, gente. Porque resignação fala de paz. Uma paz que eu preciso para viver essas situações. Então, as escolhas que a gente tem nesse momento, elas são, assim, importantes, porque a partir da decisão que nós vamos ter perante as situações que estão nos ocorrendo e decidir se eu vou reclamar ou se eu vou bem dizer e me resignar, são determinantes para como que a gente vai tratar essa relação. E sabendo que, como a vida é muito justa, quando a gente consegue essa resignação, a nossa alma consegue captar a presença dos amigos espirituais, os amigos, as vibrações, né? As intuições, porque se abre no nosso ser uma gama de possibilidade de receber ajuda. Porque uma coisa é você saber, eu entrei em contato com conhecimento. Eu olho para isso, eu creio que isso seja verdade. Mas o que vai determinar verdadeiramente é a minha ação, é a minha atitude perante isso aqui. Porque eu posso ler esses 2 itens e minha alma está vazia, porque eu ainda não me conectei com essas forças que querem nos abençoar. Aí você pensa assim, por que você entrou em contato com esse texto? Não é isso? É porque a gente está precisando. E o amor de Deus está nisso, né? Esse meu filho, ele está precisando disso. Aí, gente, a gente recebe essa bênção, né? Desse dia, assim, deixar a nossa alma se conectar com isso. Porque, eu acredito assim, a minha vida não é diferente de vocês. Cada um tem os seus momentos de muitas lutas, de muitos desafios, e cada um, né, de acordo com a sua capacidade de lidar. Porque uma das coisas bonitas assim na justiça de Deus é assim: o meu filho vai viver aquilo que ele é capaz de aceitar, de viver. O que minhas forças são capazes? Minhas forças são capazes com aquelas situações que se apresentam na minha vida. A situação que o vizinho está vivendo, talvez eu não consiga suportar. Então, eu só recebo as situações que batem à minha porta quando Deus sabe que eu já sou capaz de suportar. Aí, o que acontece conosco? Você resolve uma situação, aparece outra. Resolve essa outra, aparece outra. Aí você, gente, por que isso está acontecendo comigo? Aí, olha só como é que as situações vão se multiplicando. Ai, que bonita essa imagem. As situações vão se multiplicando porque o plano maior está sentindo que a nossa alma está numa vibração
tão positiva que ele fala assim, esse pode receber mais alguns desafios, porque a vibração dele já é forte o suficiente para também tratar isso. Não é isso? Então, a gente vai recebendo de acordo com o que a gente suporta. E sentir isso na nossa alma, assim, traz uma tranquilidade, né? Traz uma confiança para a gente poder se sentir capaz de ter as nossas vidas assim, nas rédeas, né? Quando a gente tem a vida na rédea. Isso, Senhor, eu consigo tratar. Eu vou dar meu jeito. Né? E o brasileiro tem isso, né? A gente vai dar o nosso jeito. E sentir isso, pessoal, é muito bom, né? Então, que Deus nos abençoe aí. Essas vibrações, assim, fazem muito bem para todos nós. Denilson, muito obrigada. Você, como sempre, nos trazendo as imagens que precisamos ter para entender melhor o texto. Você foi muito completo e nos ajudou muito, né, a coordenar o estudo hoje. É a gratidão mesmo. Você falou tudo que é necessário para que nós entendamos. Inclusive, esse capítulo 5º, todos nós observamos, ele é muito grande. E ele é o maior do Evangelho. E ele é o maior justamente por isso que você falou. Porque ele fala de nós. Todos aqui, nesse mundo de provas e expiações, nós estamos aqui porque cometemos equívocos. E no estudo anterior foi sobre as causas estão na encarnação presente. Mas agora nós estamos estudando as causas que são anteriores a esta existência. Então, as aflições, as dificuldades, que são chamadas vicissitudes, elas são nossas. E não é Deus que deseja, que nos castiga, porque Ele é amor. E Jesus trouxe esse esclarecimento para nós. Porque Ele sempre disse, quando no capítulo 6º mesmo, Ele fala, vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é leve e o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Então, Jesus chamou os aflitos ao seu coração, bem-aventurados que sofrem, os que são aflitos. E aí a gente vai entender, por exemplo, o que é ser bem-aventurado? O que significa bem-aventurado? E a gente vai ver que significa ser feliz. E aí a gente pergunta, seja feliz vós que sofreis? Seja feliz vós que estáis aflitos? Mas como é que pode isso? Como é que eu, sofrendo, aflita, em penúria, como eu posso me sentir feliz? E aí a gente vê que é como o próprio irmão Lenilson disse, as respostas não estão, e o próprio texto fala, as respostas não estão em nenhuma outra, ninguém pode explicar tão claramente quanto o Espiritismo, por isso a nossa gratidão a essa doutrina que nos consola, nos aconchega e nos esclarece, e nos fortalece na luta. Então, é interessante porque aonde está essa felicidade? Está naquilo que Jesus nos disse, que a compensação nossa por termos força para enfrentar esses embates, essas dificuldades, que não tem explicações, como nós dissemos aqui, por que um é rico, abastado, o outro não tem o que comer, não tem um pãozinho para comer, o outro tem problemas mentais, o outro tem problemas físicos, veio sem uma possibilidade de caminhar ou de andar, às vezes rasteja. Por que esses disparates, esses desníveis, essas diferenças, né? E a gente vê que não há disparate nenhum. O espírito enfrenta dificuldades que lhe são necessárias ao crescimento.
E quanto mais a gente puder entender isso à luz do carinho, do amor, da luz da doutrina, que nos oferece o amor, e não a insensibilidade, mas o comprometimento uns com os outros, porque somos irmãos, estamos ligados pelo mesmo Pai, uma família única. Então, a gente começa a amadurecer. Podemos sofrer, é natural, nosso estágio é esse. A dor, às vezes, é muito grande, porque quando a dor é física, nós temos a nossa medicina, a ciência, que está sempre crescendo, e ela nos oferece muitas possibilidades, medicações que nos ajudam rapidamente. A gente vê aí a Covid, que foi um período tão difícil para todos nós, a humanidade toda, mas a ciência empenhada, ela foi sendo orientada pelo alto e nós tivemos acesso às vacinas, e hoje ela já está declarada como controlada, embora os cuidados ainda. E assim a gente vai vendo, mas e as doenças do espírito? O espírito doente, o espírito sofrendo, a angústia, a tristeza, o amargor, que leva ele, às vezes, ao desespero. Nós não temos esse remédio, embora a grande atuação dos psicólogos, dos psiquiatras, da área de saúde, buscando ajudar a mente para que o espírito são possa ajudar a influenciar, se curando. Esse remédio da alma, esse remédio do espírito, está nesse entendimento e nessa frase que foi dita no Evangelho: Pai, perdoa-me, eu pequei. Quando a gente entende que que alguma falha cometida por nós conseguimos ir nos vencendo, que é o autoconhecimento, é o autoburilamento, é buscar esse caminho. Porque se nós não temos respostas no hoje, né? No hoje, nossa, eu fui má com aquela pessoa e agora eu estou tendo essa resposta dela. Às vezes o que nós cometemos não foi agora, mas foi outras existências como espírito imortal, que vivemos várias reencarnações, vários recomeços, né? E às vezes somos insensíveis, então o recomeço não nos vale nada, mas às vezes nós vamos despertando e nós vamos nos conscientizando dos passos certos, das retificações que precisamos ter, e aí nós vamos crescendo e vencendo o bom combate, que é conosco mesmo, como nos alerta Paulo de Tarso, né? Então, no próprio livro dos Espíritos, na questão 258, que é a escolha das provas, Kardec pergunta: quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. E aí ele diz: não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar, então, por que fez tal lei ao invés de outra, dando ao espírito a liberdade de escolha? Deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e as suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como do mal, lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. Então, a gente vê a beleza da reencarnação para que nós possamos estar em sintonia com a contabilidade divina. Então, cometemos, isso está a bondade do Pai, isso está a bondade de Deus. Você errou, eu te dou chances para reconhecer e recomeçar. E aí, Emmanuel nos faz um paralelo como se fosse assim da nossa vida espiritual com um banco, né?
Então, ele fala que, assim como às vezes a gente está com a conta um pouquinho difícil para cumprir com os nossos compromissos financeiros, a gente tem o salário, tem o cartão de crédito, mas às vezes falta um pouco. Então, a gente vai no banco, conversa com o gerente, buscando uma ajuda, um aumento, né, de valores, um crédito, para que a gente possa cumprir com esses compromissos. Então, a gente não fica satisfeito com o que a gente tem, a gente se endivida, né? Então, aí ele faz um paralelo de como que a gente vai ter que sanar essa dívida. E, às vezes, ele fala assim, mas essas pessoas que procuram para um reajuste, né, para que refaça as suas finanças, os seus recursos, né? Que pessoas são essas? E ele fala, são pessoas que estão comprometidas, que requisitam vastos suprimentos, né? Que buscam mais serviços, pessoas que solicitam reforma de títulos porque o prazo que tem não é o suficiente para o pagamento, precisa de maior prazo, pessoas que pedem moratórias para as aflições que estão passando, e pessoas que se predispõem a juros altíssimos para satisfazer suas necessidades. E, às vezes, são necessidades que nem são importantes. A gente passa por situações anteriores que nos endividaram. E aí a gente vem imbuído de bons propósitos, de bons sentimentos, para não errar mais naquilo que nós erramos. Mas quando surge alguma situação, porque o mundo nos atrai, a tecnologia, a sociedade, e às vezes nos oferece situações que nos fazem lembrar daquela satisfação, daquela paixão que tínhamos, e nos faz criar a necessidade daquele comportamento, daquela atitude, errando novamente. E aí, passado um tempo, a gente vê que aquilo nem é tão importante para nós, a gente até esquece, mas a gente caiu novamente no equívoco, né? Então, é preciso que a gente entenda, como Joana nos disse, Joana faz um paralelo muito bonito, quando ela nos diz que, eu vou encontrar aqui, porque a Joana nos fala, embora acusamos os céus pelas nossas faltas, devemos buscar em nós a razão. E a Mônica, no estudo de Joana de Ângeles, nos trouxe, o ano passado, uma fala de Platão que nos fez recordar agora, quando Platão disse, a responsabilidade é de quem escolhe, Deus está inocente nisto. Então, quer dizer, as escolhas infelizes e acertadas são nossas e repercutem nas nossas próximas reencarnações, para que nós possamos refazer este caminho. E Jesus disse a Pedro, né, guarda a espada em sua bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele queria dizer o quê? Controle os seus impulsos, tenha controle deles, porque são eles que nos levam ao abuso, aos erros, que nos encontrarão depois em momentos oportunos, para que nós possamos refazer, ver novamente de modo diferente. Então, a gente quer saber se algum irmão gostaria de completar esses pensamentos, esse estudo, para nos enriquecer ainda mais. Jobert? O nosso chat tem uns comentários aí de algumas pessoas. Tem, assim, a Denise falou, o filme, você acredita, nos leva a essas reflexões. Denise colocou. Aí a Indaiá botou, as vicissitudes aparecem por etapas, porque não suportaríamos receber tudo de uma vez. Por isso a importância do esquecimento dos nossos delitos do passado. Então, é importante esses
essa escrita da Indaiá e da Denise, a participação, porque, em comparando com o que você disse, Alessandra, sobre os juros, a gente não aguentaria. Se o banco falasse assim, aquilo que você parcelou, tem que pagar tudo de uma vez só, tá? Mas eu parcelei em 36 vezes, mas agora o banco mudou, agora é tudo de uma vez só. Tem que pagar aqueles 100 mil agora. Não agora. Então, fazendo esse comparativo aí com a justiça divina, ela é muito mais generosa do que um banco, do que qualquer tipo de exemplo que nós poderíamos citar. O que foi falado no estudo sobre a comparação de uma casa ter uma aparente felicidade, um aparente crescimento, e uma casa do lado ter um sofrimento, ter algum tipo de miséria, alguma coisa assim. Eu lembrei do joio e do trigo. Eu lembrei também dos talentos. Porque nem sempre o que estamos passando a gente compreende que é uma misericórdia do Pai. Nem sempre a gente entende isso. Às vezes, o que aparentemente para nós, aparentemente, na nossa leitura equivocada, distorcida, é uma coisa que é uma coisa ruim, vamos dizer assim, ainda que seja uma expiação, é uma misericórdia. Porque uma hora ou outra, essa conta tem que fechar. Então, existem situações desafiadoras que a gente precisa compreender. Primeiro é o seguinte: digamos que nós que conhecemos um pouco da doutrina espírita, da justiça divina, conhecemos parcialmente, somos defrontados com uma situação desafiadora, uma doença aparentemente sem cura, uma situação complicada na família, seja de um filho, de uma esposa, do marido. A pergunta que eu queria fazer para provocar é o seguinte: esse desafio, essa expiação, essa prova, apareceram. Será que não é porque eu já tenho a capacidade, a possibilidade de passar por aquilo? Então, ainda que aparentemente, aos olhos dos encarnados, aquele espírito esteja muito bem, um palestrante, uma pessoa que é um caridoso, uma pessoa que faz muitas bem, que comete muitas bênçãos, que todos em volta dele estejam sendo beneficiados, aquele pode ser o momento que ele está preparado para passar por aquela pendência que ele não resolveu e que ele pediu, inclusive, para resolver. Então, o momento da quitação pode ser um momento em que o espírito esteja muito bem aos olhos dos encarnados. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem uma visão parcial de uma fotografia daquele momento que o espírito está passando e ele encara um desafio como esse, uma doença, uma falência, um filho, entre aspas, a perda de um filho ou desencarne, ou qualquer coisa dessa natureza muito desafiadora, não é porque Deus está castigando a pessoa, é porque ele já está em condições, ele já tem suporte suficiente para passar por aquilo. Isso é uma coisa que eu estou demorando a entender, esse processo. E também o conceito de felicidade. Porque muitos de nós falamos assim, mas a pessoa está fazendo isso porque você está feliz?
O que é estar feliz? É estar passando por uma situação que você está, aos seus olhos, agradável, está te agradando a situação, ou você está passando por uma situação desconfortável, mas essa situação desconfortável está te conduzindo para um bem maior, para a quitação. Porque a gente precisa avançar. Não dá para avançar com pendência. Não tem como passar de ano em dependência em 20 matérias. Não tem como. Não é possível. Então, você tem que fazer o processo de repetição, de regeneração, que é gerar de novo. Então, a gente está lidando com conceitos muito delicados. Felicidade, uma coisa muito, para nós, é uma coisa assim, felicidade é quando eu estou com as minhas contas pagas, quando eu estou com uma saúde relativa e todo mundo à minha volta está feliz. Mas a felicidade que talvez nós precisemos nos debruçar e entender melhor, estender a nossa visão, é a felicidade de estar servindo a Jesus. E essa felicidade nos coloca no patamar de maioridade espiritual, saindo daquela infância de só receber. A gente começa também a ter que doar de si. E doar de si é desafiador, porque quando Paulo virou o jogo da encarnação dele, ele teve problemas diversos, que ele foi enfrentar. Num mundo de provas e expiações, você vai trazer uma palavra do Cristo de amor, de caridade, perdão, você vai ter problema, porque a vibração é diferente do mundo. Então, toda vez que a gente se depara com desafios, a gente tem que entender o seguinte: é porque Deus me capacitou para passar por isso. Aí a gente está começando a entender, no meu entendimento, a questão das causas das aflições. Por que eu estou passando por isso? É porque eu estou capacitado. É porque Deus me permite passar por isso. Então, eu vou buscar ferramentas que me fortaleçam para que eu possa passar por isso. Porque a expiação a expiação é uma forma de enxergar. Se eu enxerguei aquela expiação de uma forma mais madura, ela pode parecer para mim uma prova. A expiação e a prova, apesar de elas existirem na visão pessoal, na visão individual, ela é um modo de enxergar. Por quê? Porque Chico Xavier, quando estava muito doente, ele estava agradecendo a Deus por aquilo. Como assim? Será que ele é masoquista? Será que ele está fazendo ali a apologia à dor porque ele acha interessante? Não, porque simplesmente ele tem maturidade suficiente para entender que as causas das aflições elas vêm de longa data e esse banco espiritual está nos dando em parcelas bem pequenas, de acordo com a nossa possibilidade. É isso. Obrigada, Joubert, porque a sua fala foi muito importante. Inclusive, aqui também, ó, a Claudinha nos brindou aqui, e a espiritualidade é tão amorosa com todos nós, que nos ensina a se desprender das coisas do mundo e nos permite a sentir compaixão em vez de pena dos irmãos mais necessitados. É isso mesmo, a gente agradece. E você disse sobre a felicidade, né? Então, a própria mensagem, esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam.
E Paulo disse isso. E ninguém progride sem renovar-se. Então, aonde está essa felicidade? Bem-aventurados que sofrem, felizes os que sofrem. A compensação, a nossa felicidade real, está no que nos aguarda quando enfrentamos com consciência, com maturidade, sabendo que nos cabe aquilo e que esses desafios nos fortalecem, nos renovam as resistências, nos tornamos mais fortes. E Paulo também deu demonstração disso na sua experiência carnal, né? Quando ele se venceu em duras experiências. E isso mostra, porque nós choramos por alegria ou por desespero, né? E aí isso mostra o quê? O nível espiritual de cada um. Não é fácil, nós estamos falando de nós estamos falando das dificuldades que enfrentamos. Então, todos nós temos momentos muito difíceis em que a força divina, em que a oração, a prece, é um caminho para o fortalecimento, porque entendemos, mas é um passo muito grande que nós damos, de entender já, porque houve momentos anteriores que a gente falava, mas por que eu? Por que eu estou sofrendo? Por que isso acontece comigo? É só comigo? Eu devo ter jogado pedra na cruz? A gente já falou isso tudo. Mas hoje a gente não se digna a falar isso, porque não tem razão nenhuma para isso. A gente sabe que há um merecimento e que fomos nós que criamos aquela dificuldade e que somos nós que temos que diluí-la, que temos que enfrentá-la. Isso já é um grande passo para esses espíritos que eram ainda o quê? Muito infantis. Nós já fomos muito infantis. Então, isso para nós é um grande ganho. E é aquilo, né? Quando a gente entra no mundo espiritual e vê que a gente tinha tantos talentos e não usamos perfeitamente, nós nos entristecemos, que foi o que você também falou, Gilbert. Então, a gente é onde a gente, às vezes, pede para vir com determinada deficiência, com determinada carência, se a gente fez uso mal da riqueza, foi egoísta, deixou tantas famílias tristes, tantas pessoas tristes com as nossas ações, a gente às vezes pede uma experiência para não ter a riqueza, porque ela vai nos trair de novo, e aí a gente vem com com mais, assim, uma vida mais difícil monetariamente. Tudo isso são caminhos que são escolhidos, e quando nós não temos condição de escolher, os bons espíritos escolhem para nós, porque sabe que são desafios que precisamos enfrentar. Mas sempre sob a égide da bondade do Pai, da bondade divina, nunca por maldade, mas buscando aqui, o que foi dito, a confiança. Vai, meu irmão, você consegue, você é capaz, eu estou com você. Nós temos os bons espíritos juntos de nós temos Jesus conosco, e isso é o que nos fortalece. Algum irmão gostaria de falar? Oi. Oi, Silvia, por favor. Eu vou falar um pouquinho. Enfim, eu estava com o vídeo aqui fechado e fazendo anotações das coisas que vocês estão falando. Tem uma passagem, né, que foi estudada hoje que me chamou muito a atenção, que é no item 6, o último parágrafo que fala: o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de sua falta. Enfim, e aí esses dias eu avancei um pouco, ontem mesmo, por conta de coisas que me aconteceram, eu fui buscar a consolação do Evangelho e acabei lendo, avançando nesse capítulo que nós estamos no 5, e fui um pouquinho à frente, que fala um pouquinho do que o Gilbert falou aí, sobre a diferença entre expiação e prova, que eu não vou me aprofundar, a questão da resignação, porque a gente já vai chegar nesses capítulos. Mas o Gilbert falou uma coisa, né? Todos nós estamos falando, que a conta ela tem que fechar. E fecha, e não adianta, a conta uma hora fecha, né? Porque Jesus vai ensinar para a gente as leis universais, que Deus enviou Jesus para que nos ensinasse as leis universais. Assim como a gente tem a lei da gravidade ela está aí, a gente vê, existe a lei de causa e consequência, que é o que fala aqui também no item 6, né? O axioma de que todo efeito tem uma causa.
né? E que se tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita que Deus é justo, essa causa também há de ser justa. Então, nada do que a gente passa é injusto. E não o que me chamou a atenção nessa fala aqui da punição, né, que eu uso o termo punição. Jesus não pune, Deus não pune, na verdade, né? É causa e consequência, é causa e efeito. É isso que existe. Nós, quando não cumprimos as leis soberanas, né, as leis universais, tudo isso gera consequência. E tem uma questão que eu acho que o Espiritismo também ele nos ajuda muito, é que quando a gente começa a trabalhar no bem, quando a gente começa a entender isso e a gente decide, porque eu vejo isso como uma decisão, de ser melhor, né, de abandonar o passado, e muitas vezes nós temos provas ou temos expiações a cumprir, mas quando a conta chega, né, quando a conta chega para a gente na nossa mesa, e nós estamos trabalhando no bem, muitas vezes essas provas elas são amenizadas. O Gilbert deu o exemplo lá da conta do banco, né? Opa, não, peraí, esse camarada aqui tem que pagar 100 mil, mas ó, ele está trabalhando no bem. Vamos dar um desconto para ele aí, porque ele está no caminho, ele está se regenerando. E quanto o título, né, do capítulo fala, né, as causas anteriores das aflições, sempre foi uma coisa que me angustiou muito. Por que o irmãozinho, né, como o próprio capítulo fala, nasce na mesma família, um são e um outro, né, com uma doença, com algo irreversível, um problema de saúde, enfim, irreversível. Se a gente entender realmente a pluralidade das existências, a reencarnação, e entender que tem as causas anteriores das aflições, fica mais fácil de entender e de perceber por que aquela pessoa às vezes está passando determinada coisa e a gente não entende. Ou, antigamente eu ficava revoltada quando eu via, né, alguém assim, esse fulano é tão bom, por que está passando por isso? E o Espiritismo ele vem nos elucidar que às vezes a pessoa precisa passar por aquilo. Hoje eu oro para que ela possa suportar bem, para que a expiação dela seja amenizada, né, que ela seja acolhida. Mas é a outra questão. Se nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, é porque nós precisamos passar por elas, né? Nós somos altamente endividados por toda a nossa história, né, de evolução humana, né, pregressa, de tanta violência, tanta atrocidade. E o bacana é que eu percebo assim, o Espiritismo ele nos convoca o tempo todo a se renovar, a reforma íntima. Eu continuo sempre batendo na tecla. A gente é convocado à reforma íntima, a se responsabilizar pela nossa vida, assumir. Eu acho assim, eu gosto muito dessa expressão quando a gente assume as rédeas da nossa vida. É muito fácil culpar a Deus, culpar o outro. Isso aconteceu porque fulano isso, porque Beltrano aquilo. Não, não. A minha vida, ela é consequência do que eu plantei. Se hoje eu não estou com a colheita que eu gostaria, foi porque eu não plantei lá atrás o que eu deveria. Então, culpar a Deus, eu estou sendo punido. Não, 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 Deus não pune. Realmente o que o capítulo deixa muito claro, que existe a causa e consequência e a lei de causa e efeito. A gente passa realmente por aquilo que a gente colhe, o que a gente planta, isso é fato, a conta uma hora vai ter que fechar. E é isso, uns têm por merecimento um fardo mais suave, né? Mas Deus não nos dá o fardo que a gente não possa carregar. E o que há é a gente tomar rédea, realmente, tomar rédea da nossa própria vida, assumir a nossa parte de tudo que a gente faz e a decisão de ser melhor, de
trabalhar no bem, de mudar isso. O que muitos não querem, né? É aquele, deixa isso na próxima encarnação, eu resolvo. Eu adoro os memes espíritas. Opa, peraí, na próxima não, vamos começar a trabalhar agora, vamos amenizar, vamos evoluir, vamos crescer, porque a gente está aqui para isso, para crescer, para evoluir. Era essa a contribuição que eu queria, minhas reflexões. Maravilhoso, Silvia. A gente agradece porque você sintetizou todas as participações e o texto. Realmente, a conta ela é nossa, né? E a gente está sempre semeando e sempre colhendo. E é interessante também essa situação que você disse, porque você abriu um caminho aqui que eu ia trazer aqui para vocês, um exemplo muito bonito, e que mostra justamente isso, a semeadura, né? E quando uma pessoa passa por determinadas coisas, não quer dizer que todos vão passar. Cada um tem a sua necessidade específica. Cada um tropeçou no lugar, né? E então, às vezes aquele vizinho nosso não tem aquele problema que nós temos, porque ele tem um mérito, ele não errou naquilo. Mas nós já temos que passar por certas situações porque erramos naquele ponto. E não precisamos também de passar pelo que ele está passando, porque não criamos essa dificuldade. Então, tudo isso é só a doutrina mesmo que vai nos ensinando, nos capacitando para ter esse autoconhecimento, essa autoavaliação, e sem comiseração, sem piedade, mas com resignação, com força espiritual, buscando o amparo do alto para nos vencermos. E como a todo efeito tem uma causa, e a gente sabe disso, é dos parâmetros da doutrina, né? Como se a gente acerta, é alegria para nós, mas se erramos, é um momento de consertar, uma oportunidade que a gente pede, né? Porque a gente quer buscar a felicidade eterna, a gente quer buscar a paz de espírito, a paz no coração, a alegria verdadeira. E essa alegria só é construída nesse refazimento, nesse autoconhecimento, nessa autorreforma íntima. E no livro Ação e Reação, a minha capa é velha, esse livro é velhinho, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Ele tem no capítulo 16, se vocês puderem ler depois com calma, porque ele é emocionante. E fala disso tudo que nós estamos estudando aqui, e eu vou mais ou menos sintetizar para vocês a história, porque quando tem um fato verdadeiro, parece que cala mais na alma da gente, né? E a gente se vê nos quadros. Então, André Luiz com Hilário, junto do instrutor Silas, foi na Mansão da Paz, em que o orientador abnegado era Druso, e eles o receberam lá, porque ela está sob a jurisdição, a Mansão da Paz, esse instituto, sob a jurisdição de Nosso Lar. E ela é responsável para dar assistência aos enfermos, aos espíritos enfermos e aos infelizes, para que possa haver a própria regeneração e o seu reencarne para retificação. Então, é um trabalho árduo, né? E numa dessas experiências, André Luiz com Hilário, que estavam aprendendo a ação da causa e efeito no espírito, e Silas levou junto de um irmão nosso encarnado, já encarnado, que estava sendo responsável pela direção de uma casa fraterna, uma casa espírita. O nome dele é Adelino Correia. E quando chegaram lá, eles viram que Adelino era uma pessoa assim, muito, muito caridosa, muito envolvida com vibrações assim de muita dedicação, de muito envolvimento com os irmãos, mas uma coisa verdadeira. E ele diz que na pele dele, na sua cútis, no seu rosto, certa porção da cabeça, Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à mostra,
certa porção da cabeça, os ouvidos e muitos pontos da face exibiam placas vermelhas, sobre as quais se formulavam diminutas vesículas de sangue, ao passo que as demais regiões da epiderme surgiam gretadas, evidenciando uma afecção cutânea largamente cronificada. E eram, assim, feridas que não cicatrizavam. E ele é envolvido no trabalho, praticamente, ele esquecia da própria dor, da sua própria saúde, e ele, no espiritismo, envolvido pela caridade. Ele exercia a profissão de... ele se dedicou a... Ele se dedicava a representações comerciais. E nesse parco ganho que ele tinha, ele retribuía em caridade. Ele era envolvido em ajudar, a dor do outro calava muito. E Silas, com o instrutor de André Luiz e Hilário, eles ficaram assim envolvidos naquele ambiente e eles o viam, Adelino Correia, vestido de luz. Era assim que ele andava pelo centro, vestido de luz, é a expressão usada. E aí começaram as questões, né? Aí eles acompanharam, quando estavam lá no centro, uma velhinha desencarnada, aproximou de Silas e falou assim: meu irmão, por favor, interceda por Adelino, ele sofre tanto, porque mesmo assim, nesse trabalho fraterno, vislumbrava que o seu coração era entristecido e ele tinha angústias muito profundas. Mas ele enfrentava isso tudo com a dedicação ao outro, ao serviço fraterno. E essa velhinha pedindo por ele sofre tanto, ele lembra de todos e esquece da própria saúde. E aí Silas disse para ela: fique calma, minha irmã, o seu sofrimento do nosso irmão já está por acabar. E aí, nesse meio tempo, um outro jovem mais desencarnado também aproxima também de Silas e intervém por ele. Por favor, irmão, ajude o nosso irmão no seu sofrimento, porque eu o orientei espiritualmente para que ele ajudasse a minha mãe que está encarnada, tendo que cuidar de 2 irmãos meus com doenças sérias, passando penúria, e ele foi lá e levou o dinheiro que ela precisava para seus parcos recursos, para sua alimentação. E eu lhe estou muito grato, ajude-o, por favor. Então, Silas aproveitou nesse instante e disse a André Luiz e a Hilário que beleza, as almas se envolvendo em amparo ao nosso irmão, reconhecendo o seu esforço espiritual e como que a caridade é uma ferramenta em favor do espírito sofredor, que é o que a Silvia também disse aqui agora mesmo. E aí eles acompanharam a Adelino até a sua casa, quando todo o serviço do centro acabou, ele retornou ao seu lar simples, e lá estava sua mãe, Leônida, esperando por ele, uma senhora abnegada, e aí André Luiz pergunta: ele é casado? E aí Silas responde: sim, ele é casado, mas a esposa o deixou há 6 anos, e ele tem uma filhinha desse casamento. E aí no quarto ao lado, simples, dormindo, nós vamos ver que tinha uma criança loirinha, chamada Marisa, e 2 menininhos, pretinhos, dormindo junto. E aí Silas esclarece aos 2. Para que nós possamos entender melhor, era Mário e Raul, as 2 criancinhas. Essas 2 crianças foram abandonadas na rua e Adelino os recolheu como filhos do coração e os tem por imenso amor. E aí André Luiz e Hilário, querendo entender melhor a situação, pergunta para Silas: mas o que houve, afinal de contas? Qual é a história dele? E aí ele relata que no século passado,
numa fazenda, existia o filho do fazendeiro, chamado Martim Gaspar, que era muito severo com o pai, judiava, o pai já era falecido, ele tomou a fazenda, organizava toda a fazenda, era muito mal com os escravos, abusava das escravas, e numa dessas situações, de uma escrava, nasce Martim, um filho dele. E essa senhora, essa escrava, morre no parto. E Martim não se sabe explicar por que caiu nas graças dele, de Martim Gaspar, e ele o adotou mesmo como filho, o reconheceu, e tinha por ele imenso amor, imenso carinho, e tudo que ele fazia, as aulas, o estudo, ele participava, ele teve todo o amparo na sua educação. E aí, quando ele tinha 21 anos, o pai tinha 42, e resolve se casar. E vai casar justamente com Maria Emília, uma jovem de 20 anos, muito leviana. E quando ele casa, Martim, né, esse filho, começa a se envolver com a madrasta e começa a ter sentimentos por ela. E ela corresponde. E nesse íntere, o pai, Martim Gaspar, ele se adoece do fígado, fica acamado, enfermo, e aí os dois tramam a morte dele com 2 capatazes da sua fazenda de confiança, que era Antônio e Lucídio, e numa noite eles espalham substâncias resinosas no leito paterno e ateiam fogo, e ele morre numa morte muito dolorosa com fogo, incendiado, uma morte terrível. E tão logo ele desencarna, o pai, Martim Gaspar, ele toma conhecimento de tudo que foi tramado. E ele se torna obsessor do filho, de Martim. E começa a obsediar, torturar, angustiar, ele sente mal, e ele então prefere, com a esposa, para ser feliz, com a Maria Emília, ir para a Europa e deixa esses 2 capatazes com a direção da fazenda. E aí ele vai, mas não consegue ter paz, ele continua nessa tortura, até que ele adoece, começa a ter delírios, a sentir fogo dentro dele, e tudo influência do pai, que o tortura, e ele é tido como louco, a esposa o abandona, ele morre nessa tristeza, dessa visão que ele tem de estar sendo queimado, torturado, tudo. E aí, quando ele desencarna, Martim, o pai já o obsedia, pega para ele e o tortura por 11 anos, em torturas terríveis no mundo espiritual. Até que os mensageiros de Jesus o socorrem no Instituto da Mansão da Paz. E aí ele é envolvido por fluidos, por tratamentos magnéticos, e que ele se dedica tão logo ele se reequilibra, ele toma conhecimento, ele começa a dedicar em trabalhos para o seu crescimento e o seu fortalecimento espiritual. E aí é facultado a ele reencarnar, é onde ele reencarna, como Adelino Correia, e ele conhece o Espiritismo e se dedica. E nesse trabalho de caridade, os que eram obsessores dele reconhecem o seu esforço e já não o obsediam mais. Mas aí ele explica a Silas que ele, ao casar, ele perde a esposa sai da vida dele porque ele não respeitou o matrimônio. E a filha, a Marisa, é a Maria Emília, que ele desposou erradamente e que também é privada da mãe porque ela não respeitou seu matrimônio. E os 2 menininhos que ele adota por coração eram os 2 capatazes que abusavam também das escravas todas e vêm como afrodescendentes para respeitar a raça, sabendo de todo o sofrimento porque eles passam também e que são irmãos que devem ser respeitados por nós. E aí passam uns dias, eles voltam à casa de Adelino, e Adelino bate a porta dele, ele vê um choro de criança, e ele vai abrir a porta e um recém-nato
abandonado na sua soleira. E aí Druso vê ele abraçando espiritualmente Druso e pedindo força espiritual. E Druso vira para ele espiritualmente e diz: vai, meu filho, é a chance que você está tendo para finalizar esse sofrimento. E aí essa criança que vem à sua porta é o pai reencarnado, que também foi socorrido na Mansão da Paz, em momento oportuno, reconhecendo os seus equívocos, e ele é acolhido por Adelino para que eles refaçam em amor as diferenças que tiveram. Então, olha que história linda, nos trazendo, justamente, evidenciando que nada é indevido. A contabilidade divina é perfeita, mas ela é envolvida por amor, não é? Alguém quer falar alguma coisa? A Claudinha disse que a história é emocionante, não é? Profunda, emocionante, obrigada. O entendimento faz com que aceitemos com amor todas as provas necessárias da nossa evolução, isso mesmo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Nós estamos finalizando o estudo. Então, vamos para a prece final com a nossa irmã Érica, por favor. Queridos irmãos, aproveitemos o ensejo, o aprendizado da manhã de hoje e pensemos, né? E agradecemos, tenhamos gratidão pela oportunidade que estamos recebendo nesse encarne, de rever faltas, de perdoar, de amar mais, de sermos caridosos. Muito obrigada, Pai querido, pelas bênçãos cotidianas, pelas bênçãos de estarmos reunidos em Teu nome. Abençoe cada família, cada lar, nossos caminhos e nossa semana. Que nossas vidas sejam sempre dedicadas à progressão e que tenhamos sempre força, coragem, fé e, acima de tudo, o amor em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana para todos. Obrigada por todo o carinho de todos. Bom domingo. Bom domingo.